Na medição, nessa mensuração em que superior e inferior estão colocados, quando você xinga, o xingamento é um procedimento de linguagem, evidentemente já autodeclarado como linguagem empobrecida, em que eu xingo o outro para rebaixar o outro, humilhar o outro e conquistar, por meio desse encadeamento, uma posição superior. Vou contar um outro exemplo para finalizar. Eu acordei de manhã, fui lá no Facebook fazer meu ativismo, né? Vocês sabem que metade da população brasileira usa isso, então eu uso meu Facebook para passar adiante informação mesmo. Aí eu estava lá às 7 da manhã, mandando aquelas notícias todas que as pessoas têm vergonha de receber, e o sujeito começou: a vaca já começa de manhã cedo. Aí foi. Gente, eu nasci em vacaria. Não me alimento de bovinos, nem pagando, há muitos anos, nunca, nem lembro a última vez que, acho que eu era criança. Então, sou vegetariana, nasci em vacaria, admiro muito as vacas, li os textos de Nietzsche sobre as vacas. O Nietzsche falava assim: é melhor você ser uma vaca do que um homem moderno. Então, eu sou totalmente reconciliada com as vacas, não tem nenhum problema de eu ser vaca. Aí, o sujeito me xingou todos os meus posts, e eu fui ver, nossa, esse sujeito está sempre aqui. Entrei no tal do perfil do sujeito. E aí foi o seguinte. Lembrei de Hitler. Por quê? Esse sujeito, ele não tinha... É uma daquelas pessoas que entram no Facebook, mas não tem muita coisa para contar. Então você vê no Facebook um certo retrato. Claro que as pessoas falsificam, botam ali a sua melhor parte. O Facebook é político, né, gente? É um retrato político de cada um. E esse sujeito não tinha muita coisa, assim, aparecia uma foto que ele estava de paletó, junto com outros, parece que era fora do Brasil. Então não parecia ninguém que tivesse uma vida profissional interessante, nem ideias interessantes, mas a coisa que mais tinha no Facebook dele eram imagens de aquarelas que ele fazia de passarinhos. E eu lembrei de Hitler, porque Hitler estudou numa escola em Linz, na Áustria. Vão assistir aquele Arquitetura da Destruição para vocês verem. E ele era um artista frustrado, ele era muito ruim de pintura, e os professores dele, em vez de terem dito: Hitler, vamos estudar bastante pintura, vamos descobrir o seu estilo, a sua expressão, começaram a dizer para o pobre coitado do Hitler que ele era muito ruim de pintura. E Hitler podia ter se tornado um mau pintor e não um nazistão, enfim... Podíamos ter deixado o Hitler no lugar dele. Mas ele ficou ferido. A dor do Hitler, gente, tinha a ver com as artes. Vocês verem como é importante a educação artística no colégio. É ela que nos conecta com a sensibilidade. É muito fundamental. Não menosprezem essa potência da educação artística que faz a gente se relacionar com a nossa sensibilidade. Bom, o sujeito expunha lá então os seus passarinhos, e eu fiquei com muita pena dele, porque os passarinhos dele eram muito ruins. E aí eu bloqueei, obviamente, porque ele era muito chato, e é um direito, né, humano você não ter que ter chato no seu pé, mas também porque eu acho que a gente não tem que ficar dando espaço para o discurso negativo do outro, para o xingamento, para a comunicação violenta. A gente tem que dar espaço para a comunicação não violenta, para que as pessoas percebam que a regra do jogo da comunicação é a não violência, do contrário, você interrompeu a comunicação. Pós-violência no contexto, acabou a comunicação. E aí passou uns dias, e o sujeito entrou numa outra página que eu tenho, que é uma página impessoal, essa fanpage que chama, né? E ele vai lá e me manda uma mensagem assim: Márcio, eu queria te pedir desculpas. Eu queria que você me desbloqueasse, eu fiquei com muita vergonha do que eu fiz lá na tua outra página. Aí, assim, eu respondi para ele: ô moço, que bom que você está pedindo desculpas aceitas, sempre é, enfim, um gesto nobre, um gesto de autorreflexão que a gente tem que respeitar. E aí escrevi para ele assim, lembrando de Hitler: seus passarinhos são bem legais. Sério, eu fiz isso. Eu menti? Eu talvez tenha mentido, do ponto de vista da análise estética. Mas eu acreditei que maior do que a análise estética era, naquele momento, acolher aquela alteridade que estava se arrependendo de ser grossa, estúpida, negativa, destrutiva e de ser antipolítica.
E aí, então, coloquei como sendo o gesto das desculpas um gesto nobre naquele momento. Então, essa é a ideia, gente. Continuo sem saber como conversar com um fascista. Não escrevi esse livro com a intenção de que se pudesse desenvolver, de fato, uma conversação com aqueles que querem destruir a sociedade. Mas pensei o seguinte: na proposição de um método para conversar com um fascista, que tem no livro, né, um experimento crucial para conversar com um fascista, que é um pouco irônico, mas muito verdadeiro ao mesmo tempo, eu pensei, se nós conseguirmos, se nós, que não somos fascistas, que operamos mentalmente e afetivamente dentro de um regime democrático de relação com o outro, se nós conseguirmos nos manter nesse lugar democrático, reconhecendo o outro e ampliando o campo democrático como campo em que é possível defender os direitos para ampliar o espaço do outro na nossa sociedade, se a gente conseguir continuar conversando entre nós, já é maravilhoso. Porque está instaurada na nossa cultura a tendência fascista. E a tendência fascista, ela, digamos, funciona na ordem de um convite. Você é convidado a ser agressivo, a não reconhecer o outro, a ficar com ódio profundo, querendo que o outro morra. Me digam, gente, se vocês já não pensaram essa semana em várias pessoas que seriam de se colocar num paredão. Ah, todo mundo está pensando assim, pensando na ordem do ódio. Pergunto eu, o ódio vai nos salvar? O ódio vai modificar alguma coisa? Para nós que somos educadores, será que o ódio faz sentido? Eu não estou dizendo com isso que o ódio não faça sentido. Ele pode também vir a fazer sentido. Depende. Não podemos também pensar que as violências são todas iguais. Elas não são. Agora, é importante, ao mesmo tempo, tentar preservar o senso de democracia de uma sociedade que não vai ser preservado de maneira alguma simplesmente porque colocamos os afetos negativos na ordem do dia. O ódio é um deles. Mais profundo ainda, é um afeto que eu não vou ter tempo de falar para vocês, mas que é fundamental para entender o funcionamento da sociedade brasileira, sobretudo quando a gente liga a televisão, que é o afeto da inveja. Mas aí isso é conversa para outro dia. Muito obrigada pela atenção de vocês.